Bem-vindos ao Alma Medieval. Hoje, viajamos para uma região de lendas e esplendor, para um pequeno reino nas montanhas da Itália medieval. Uma terra que a história, por vezes, esquece. Falamos de Bellamare, um reino próspero, hoje extinto nas crônicas oficiais, mas cujo drama real permanece vivo nas lendas. Bellamare era governado por um homem singular, o rei Victorio. Victorio era um homem dominado pela presunção. Era magro, embelecido prematuramente, com longos cabelos castanhos e uma coroa que parecia pesada demais para a sua cabeça. O seu sorriso era peculiar, quase forçado, e as suas vestes de veludo roxo com mantos de arminho mal conseguiam disfarçar a sua fragilidade. Victorio não era bonito, mas acreditava piamente que sim. E, mais perigoso, acreditava ser o homem mais inteligente e astuto de toda a Europa. A sua maior paixão, seu único foco na vida, não era o seu reino, mas sim o seu autocuidado e a valorização da sua beleza pessoal. Enquanto a maioria dos nobres medievais se contentava com raras abluções em bacias de água fria, Victorio tinha um hábito excêntrico e luxuoso: banhar-se diariamente no Grande Lago, nas traseiras do seu castelo. Este hábito não era por saúde, mas sim por pura vaidade. A história conta que, quando era jovem, o seu médico pessoal o convenceu de que as águas frescas do lago, ricas em minerais, tonificariam e rejuvenesceriam o tecido da sua pele, dando-lhe uma aparência de juventude eterna. Victorio levou a sugestão a sério. Assim, todos os dias ao pôr do sol, ele se fazia acompanhar por duas serviçais de confiança, que o ajudavam a despir o seu manto real e a mergulhar nas águas frias. Este era o momento em que Victorio se sentia o mais belo dos homens, alheio aos olhares curiosos. A obsessão do rei não vinha apenas da sua mente. Ele era aconselhado, ou melhor, enganado, por um objeto lendário: o seu espelho. Victorio possuía um imponente espelho de ouro no seu quarto, no topo do qual estava esculpida uma máscara de desespero. Havia rumores por todo o reino de que o espelho era mágico e que falava, mas a verdade era mais sombria. O espelho, de facto, falava. O seu nome era Máximo e ele era dotado de uma inteligência própria. No entanto, Máximo era mantido sob ameaça constante. Victorio prometera destruí-lo com um martelo caso ele ousasse dizer a verdade sobre a sua aparência ou inteligência. Assim, o espelho Máximo, temendo a sua destruição, respondia com elogios efusivos e conselhos que satisfaziam a vaidade do rei. Ele era o cúmplice da ilusão de Victorio. A corte, os nobres e os camponeses sussurravam sobre o espelho da mentira do seu rei. Mas a confirmação de que este objeto era real e falante só veio quando, numa noite de tempestade, um mensageiro atrasado se abrigou no quarto real e ouviu, através da porta, Victorio a gritar: "Máximo, dize-me, sou eu o mais belo e inteligente de Bellamare?" E ouviu, clara, a voz do espelho a responder: "Ó, meu rei, o seu esplendor ofusca o sol. Não há ninguém mais magnífico ou perspicaz do que Vossa Majestade." O mensageiro fugiu, aterrorizado, e espalhou a verdade, com a sua vaidade insuflada pelo espelho. Victorio tomou uma decisão. Precisava de uma rainha que fosse compatível com a sua imensa beleza e que fosse tão inteligente quanto ele. Claro, ele não era bonito nem inteligente, mas a sua ilusão era absoluta. Máximo foi o primeiro a aconselhá-lo. A sua beleza e perspicácia exigem uma noiva que seja a sua igual. Mande os seus emissários aos reinos vizinhos. E assim começou a grande busca para encontrar a sua igual. Victorio organizou desfiles suntuosos, recebendo as jovens mais bonitas dos reinos vizinhos da Itália medieval. Os seus critérios eram absurdos. A noiva deveria ser tão deslumbrante quanto ele, e supostamente
tão astuta. O primeiro a chegar foi o cortejo de Milão, trazendo a princesa Isabela. Isabela era alta, com longos cabelos castanhos escuros e olhos expressivos. Trazia consigo a fama de ser uma das mulheres mais elegantes da Lombardia. Vittorio mal a olhou. Máximo sussurrou ao seu espelho de mão: "Não achas que o formato do seu nariz é demasiado vulgar para minha aura?" O espelho respondeu prontamente: "Vossa Majestade, o seu nariz é uma obra-prima de distinção. Qualquer outro nariz parece uma batata perto do seu. Dispense." De seguida, veio Firenze, com a nobre Contessa Sofia. Sofia era conhecida pelo seu intelecto aguçado e pela sua pele pálida e translúcida, que a sociedade da época considerava um sinal de nobreza. Vittorio achou bonita, mas rapidamente inventou um defeito. Máximo perguntou: "Será ela suficientemente inteligente para partilhar os meus pensamentos elevados sobre o cosmos?" Máximo respondeu: "Majestade, a sua inteligência é tão avassaladora que, se casar com alguém tão perto da mediocridade, seria um crime contra Bela Mare. Ela não é digna de partilhar o seu pedestal." Por último, chegou a princesa Júlia de Nápoles. Júlia era famosa pelo seu cabelo louro e encaracolado e pelo seu riso contagiante. Ela representava a alegria e o charme do sul. Mas Vittorio, ao vê-la, bufou de desdém. Olhando o seu reflexo, ele decidiu: "Ela é demasiado feliz e eu sou um homem de profundo sofrimento. E o seu tom de pele é demasiado bronzeado. Não me valoriza." E assim, rejeitou a jovem de Nápoles. Vittorio desdenhou de todas, uma a uma. Para ele, nenhuma era suficientemente boa. O reino começou a rir-se em surdina, chamando-o de o rei Narciso, que só vê água. Enquanto Vittorio estava ocupado a quebrar corações e a insuflar a sua vaidade, uma comitiva discreta e inesperada chegou aos portões de Bela Mare. Eram emissários da rainha Teodora. Teodora governava o reino costeiro de Portofino, uma terra conhecida pela sua riqueza naval e pela sua reputação de ser governada por mulheres astutas e poderosas. Vittorio ficou imediatamente entusiasmado e curioso. Esta era uma rainha, uma governante, não apenas uma princesa. Vittorio, apressado, consultou o seu espelho. "Máximo, sabes algo sobre Teodora de Portofino? Dizem que ela nunca foi vista em público sem véu. Será ela a mais bela?" O espelho, agora muito mais cauteloso, pois os rumores da arrogância do rei já chegavam a outras cortes, respondeu de forma evasiva: "Majestade, ela é uma mulher de grande poder, e dizem que a sua aura é incomparável." Vittorio interpretou incomparável como além da compreensão da beleza humana. Teodora não enviou joias ou presentes. Ela enviou um desafio. Através dos seus conselheiros, ela informou Vittorio de que concordaria em estabelecer um acordo. E quem sabe, um casamento, se ele provasse a sua inteligência. O desafio. Bela Mare era conhecida pela sua antiga mina de ouro. Teodora enviou uma charada: "Encontrarei a tua inteligência no local onde o teu tesouro desapareceu. Se o encontrares antes de mim, sou tua." Vittorio ficou furioso. O tesouro real de Bela Mare não estava desaparecido. Ele foi ter com Máximo. "O que significa isto? Onde está o nosso tesouro?" Máximo, a tremer, disse: "Meu rei, a inteligência da rainha está a testar a sua memória. É um desafio de lógica." Vittorio enviou conselheiros e guardas para revistarem o tesouro. Nada. No dia seguinte, a comitiva de Teodora regressou com a resposta. O tesouro de Bela Mare desapareceu não quando foi roubado, mas quando foi gasto em joias e luxos vãos para sua vaidade. "Rei Vittorio, a vossa mina está quase vazia." O impacto foi devastador. Vittorio, que só pensava em autocuidado, nunca reparou que a mina se esgotava para financiar os seus luxos. Teodora, sem nunca ter pisado Bela Mare, provou que a sua gestão do reino era superior. O rei havia perdido a primeira rodada. Vittorio estava humilhado pela derrota do tesouro desaparecido, mas a sua presunção impedia-o
de admitir a falha. Ele culpou Máximo. Máximo, devias ter me avisado sobre a mina. Onde está a tua lealdade? O espelho, a tremer na moldura de ouro, apenas podia murmurar: perdão, majestade, mas a vossa mente estava tão ocupada com o brilho da vossa pele que não sobrou espaço para pensar em pedras. Theodora não perdeu tempo e enviou seu segundo pedido. Ela disse que só continuaria as negociações se Victório provasse a sua compaixão para com o povo. O desafio. Bellamare sofria de seca naquele ano, e um poço crucial para a cidade vizinha de Camino havia secado. Theodora pediu: preencha o poço de Camino com a água mais rara do vosso reino. Prove que o vosso luxo pode servir o bem comum. Victório ficou perplexo. A água mais rara? Consultou Máximo. Máximo, qual é a água mais rara? O espelho, desta vez com uma ponta de sarcasmo disfarçado, respondeu: majestade, a água que o rejuvenesce. Claro, a água que mantém a vossa beleza incomparável. A água do lago do castelo. Victório, temendo que a sua reputação de belo fosse manchada, relutou. Mas Máximo insistiu que o povo veria sua compaixão e o seu nome seria glorificado. Assim, o rei ordenou que a totalidade da água do lago do castelo, menos a sua piscina pessoal de rejuvenescimento, fosse bombeada e transportada em carroças para Camino. O alvoroço. O lago esvaziou-se. Victório perdeu a sua rotina diária de autocuidado, ficando de mau humor, e na sua acabe, visivelmente menos bonito. Mas o golpe final veio de Portofino. A comitiva de Theodora regressou. A rainha elogiou o gesto de compaixão, mas acrescentou: a água mais rara do vosso reino, rei Victório, não é a do vosso lago, é a água que vossa majestade se recusa a partilhar com o povo, a água da vossa banheira privada. No entanto, o gesto de esvaziar o vosso lago prova que a sua vaidade é, pelo menos, sacrificável. Victório ficou sem o seu lago e sem a sua honra, pois a rainha provou, mais uma vez, que ele só pensava em si. O povo de Bellamare, porém, exultou com o fim da seca em Camino, graças à astúcia indireta da rainha. O terceiro desafio. A joia da humildade. Victório, agora desesperado para impressionar Theodora e casar com ela para salvar a sua imagem, implorou a Máximo que o ajudasse a ganhar o próximo desafio. Dize-me, Máximo, o que ela quer de mim agora? Máximo, percebendo que a situação do rei era insustentável, deu o conselho mais perigoso. Majestade, esta rainha não se importa com ouro ou palácios. Ela valoriza o sacrifício pessoal. Envie-lhe o objeto mais íntimo e valioso que possuis, a prova de que se pode humilhar por ela. Victório demorou dias a pensar. As joias eram todas substituíveis. O que era verdadeiramente íntimo? Ele lembrou-se do seu longo cabelo castanho, que ele tratava com óleos caros, e que ele acreditava ser a coroa da sua beleza. O desafio. Victório cortou uma longa mecha do seu próprio cabelo e enviou-a à rainha, acreditando que o ato de cortar a sua beleza seria visto como o sacrifício supremo. Ele acompanhou o presente com uma nota: eis a minha mais preciosa joia, a prova do meu amor e humildade. Theodora respondeu em 2 dias, não com louvor, mas com perplexidade: eu pedi a joia da humildade, rei Victório. O vosso cabelo é um sinal de vaidade. A verdadeira joia da humildade é um manto de arminho mais valioso que usais, aquele que simboliza o vosso poder e vaidade perante a corte. Demo, para que eu possa transformá-lo em roupa de cama para os órfãos do meu reino. Isso, sim, será a prova de que a humildade vos fica bem. Victório foi obrigado a entregar o seu manto favorito, aquele que o fazia parecer um rei poderoso e que valorizava o seu vestuário. O rei ficou com a sua capa simples e o manto de arminho transformou-se em lençóis. Victório perdeu mais um símbolo da sua vaidade. Bellamare estava num estado de alvoroço. O rei estava sem dinheiro, sem lago para o seu banho rejuvenescedor e sem o seu manto mais elegante. A sua aura de esplendor
havia desaparecido, substituída pela imagem de um rei desorganizado. Os nobres divertiam-se à sua custa, e o povo elogiava a rainha Teodora, que nunca tinham visto. Finalmente, a comitiva de Portofino chegou com a derradeira mensagem. A rainha Teodora aceitava o acordo e apresentaria-se para o casamento. O encontro seria ao pôr do sol no Sal, o real daqui a 3 dias. Os 3 dias que antecederam o encontro foram um inferno de vaidade para Victório. Sem o lago e sem o seu manto, o rei sentia-se nu e vulnerável. O grande encontro seria ao pôr do sol. No salão real, Victório ordenou que todos os criados o preparassem. O ritual começou ao nascer do sol. Primeiro, o seu barbeiro passou horas a tentar dar volume aos seus cabelos, usando banha de porco perfumada, na ausência dos óleos caros. Depois, passou 2 horas a lustrar a coroa, pois sentia que o seu brilho compensaria a falta do manto. O seu espelho máximo foi colocado num pedestal. Para ser a primeira coisa que a rainha veria, o ponto alto foi o banho. Vittório, sem a água do lago, foi forçado a tomar um banho comum numa tina de madeira, o que ele considerava uma grande humilhação. Para simular o rejuvenescimento, ele exigiu que um criado despejasse sobre ele essências de rosas e açafrão de alto preço, para dar à sua pele o brilho que a água do lago lhe roubara. No último momento, ao vestir o seu manto de veludo mais simples, ele olhou para Máximo e implorou: Máximo, dize-me, depois de tudo, sou eu o mais belo? Sou digno dela? Máximo, sentindo a mudança de ar na corte, respondeu com a sua mentira de sempre: Vossa Majestade é incomparável. Ninguém brilha como vós. Ao entardecer, o salão real estava lotado. Nobres e populares espreitavam pelas fendas das portas, todos ansiosos por ver o rosto da rainha que tinha humilhado o rei. Victório, sentando no seu trono, parecia um bobo em glória, forçando um sorriso de presunção. A tensão era palpável. A comitiva de Portofino era liderada pela dama de companhia, uma mulher imponente, vestida de seda escura, mas cujo rosto estava totalmente oculto por um capuz. A dama de companhia parou em frente ao trono. O silêncio era total. Vittório estava prestes a falar, quando a dama se inclinou e disse, com uma voz clara e forte: Rainha Teodora de Portofino exige que o seu futuro marido, antes de haber, diga em voz alta qual foi a maior lição que ela lhe deu nestes meses. Victório hesitou. Ele não podia dizer que a lição era que ele era feio e incompetente. Ele tinha de salvar a face. Pressionado pela corte, ele olhou para o trono vazio ao seu lado e, numa tentativa desesperada de parecer magnânimo, exclamou: A maior lição que Vossa Majestade me deu foi que a riqueza de um rei não está na sua vaidade, mas na prosperidade do seu povo, e que a verdadeira beleza reside na astúcia de quem governa. Ao ouvir a resposta, a dama de companhia sorriu. Lentamente, ela baixou o capuz, revelando o seu rosto. Não era a dama de companhia, era a própria rainha Teodora. A mulher revelada tinha a imagem que ninguém ousou imaginar. Tinha cabelos ruivos volumosos, um rosto redondo, jovem e materno. Estava adornada com joias exuberantes que ofuscavam a tez de Victório. O seu semblante era forte e confiante, mas, para o padrão estético de Vittório, era desprovida da beleza idealizada. Tinha um ar de quem gostava da vida e do bom humor, o oposto do ar de sofrimento elegante que o rei cultivava. A corte, que esperava uma deusa, estremeceu num burburinho de desapontamento. Victório ficou paralisado. O espelho, Máximo, que agora via a rainha pela primeira vez, quase conseguiu balbuciar a verdade. Ela não é, mas o rei, encurralado, tinha de fazer uma escolha. Ele podia desprezá-la e enfrentar a ira de Portofino, ou podia engolir o seu orgulho e casar, salvando a sua reputação. Vittório, no auge da sua astúcia forçada, levantou-se, olhou para Teodora e sorriu. Num tom alto, para que toda a corte ouvisse,
ele declarou. Vós sois a rainha mais linda que já vi. Ele aproximou-se dela e sussurrou. A vossa inteligência, Teodora, é de tal magnitude que eclipsa qualquer necessidade de beleza exterior. É a prova de que a inteligência é a verdadeira coroa. E assim, Victório, o rei que só se via através das lentes da vaidade, casou com a inteligência de Teodora, para não ficar mal visto perante a sua corte e o seu povo. O rei Victório viveu o resto dos seus dias casado com a rainha Teodora. O seu governo tornou-se próspero, não por causa dele, mas por causa dos conselhos astutos da sua nova esposa. Victório nunca se tornou bonito, mas ao longo dos anos, com a orientação firme de Teodora, ele começou a valorizar mais as suas ações do que as suas aparências. Ele aprendeu a lição que Teodora lhe ensinou através do sacrifício do lago, do manto e do seu tesouro. A beleza exterior não define, nem valoriza as pessoas. A inteligência e a humildade, sim, podem salvar um reino e fazer um rei parecer grande. E o espelho máximo, Teodora, deu-lhe um novo propósito. Ela virou-o para a parede e disse a Victório de agora em diante: o teu reflexo será o meu conselho. Victório nunca mais perguntou ao espelho quem era o mais belo.